Olá, nesse vídeo vamos falar de finanças pessoais, das suas finanças. E eu vou falar de 6 sinais para ver se você está administrando bem o seu dinheiro. Tá? Então é um checklist extremamente importante para fazermos e analisar aonde que nós estamos e para onde nós estamos indo. Bom, mas antes disso eu te convido para te inscrever no canal. Dê o seu like, comente, compartilhe. Também conheça o Instagram, me siga no Telegram e conheça a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro. Links na descrição do vídeo. Muito bem, então, esses 6 passos é uma forma completa de organização financeira em passo a passo. Então, a primeira coisa é o despertar. O despertar é algo emocional, é algo que acontece em um momento que você chegou a um ponto assim que não dá para segurar mais. Você já emocionalmente foi afetado pela situação financeira que você não está dominando, não vê o dinheiro ficar com você, passa pelos seus dedos e as dívidas, enfim, toda uma situação de calamidade que acontece com todo mundo em algum momento quando não se tem educação financeira. Eu, por exemplo, na faixa lá dos 40 anos, já falei isso, tive esse momento do despertar. Foi um momento que eu não me lembro qual a situação que foi criada para eu fazer aquele movimento, mas o fato eu lembro em detalhes o dia, o momento e todos os minutos que eu conversei com uma pessoa que me orientou. Na época não tinha hoje a quantidade de informações, nem as alternativas de investimento, embora eu tivesse conhecimento e facilidade para me relacionar com isso. Mas não tinha isso disponível como tem hoje. Bom, então naquele momento eu optei por fazer um plano de longo prazo. E eu comecei a partir daquele momento colocar em prática aquilo que eu já fazia, mas não colocava em prática. E está aí um ensinamento básico. Ou seja, não basta você ter orçamento, não basta você querer fazer determinadas coisas, determinados projetos, se você não colocar isso em prática. E a partir daquele momento, a minha vida mudou e daí para frente tudo foi se ajustando. Então, é isso que eu quero falar, esse despertar. Tá? O despertar para um compromisso, uma seriedade de fazer uma vida financeira realmente de tranquilidade, de construção. Isso é uma visão de futuro. Na época, tá, eu fiz, o que eu fiz? Eu fiz um plano de previdência e tinha ali uma meta rigorosa de todos os meses fazer um aporte. E isso era sagrado. Bom, automaticamente isso significa que uma parte dos ganhos ia para esse projeto. Depois eu fui diversificando e depois fui aprendendo e cheguei a outros estágios. Mas esse foi o início. Esse pode ser seu início. Não é a finalidade cômoda que muitos podem pensar de fazer um plano de previdência ou deixar o dinheiro na poupança. Não é alternativa. Hoje tem muitas outras coisas que são melhores ainda. Tá? Bom, só uma referência. Bom, o que é então o despertar? É o dar-se conta. É você verificar que é importante dar atenção para as suas finanças. Então isso é o despertar, é bem nesse sentido mesmo, como acordar, tem um momento que acorda. Então para fazer isso você tem que ter planos, você tem que ter a consciência absoluta que é preciso gastar menos do que ganha, obviamente. Ajuda para isso uma planilha, olhar os seus gastos, olhar para onde está indo o dinheiro, criar reservas, ter esse compromisso, olhar o futuro, o médio e o curto prazo, guardar 10% e por aí vai. Bom, é organizar então as finanças para uma vida tranquila, uma vida de segurança. Porque na verdade a riqueza não é obra do acaso, a riqueza é construída. Então esse é o primeiro passo, o despertar, ok? Bom, despertando, o próximo passo é você ir para aquela fase do sonhar e realizar. Ou seja, você vai sonhar e planejar antes do realizar. Então, o que é o sonhar e planejar? Sonhar, tá? Todo mundo sonha. Não tem quem não sonhe. A minha mãe, ela tinha o hábito de sonhar muito. E com dificuldades para poder construir e realizar os seus sonhos, mas de alguma forma ela conseguia aqueles sonhos de fazer uma reforma, de fazer uma pintura na casa, coisas muito domésticas, ela trocar um móvel da casa. Num momento de criança eu via aquilo como algo impossível até, mas por alguma razão ela chegava, e a meta dela era final de ano, tá? Provavelmente porque na época o 13º era a renda extra que entrava para essas coisas.
Naquela situação, ela se organizava, ela sonhava e com essa força terminava acontecendo. Então era uma lição aí para nós entendermos e nos inspirarmos até. Bom, mas no caso não existia então um planejamento mais organizado. Talvez em termos de economia fizesse e a gente como naquela época não acompanhava, não sabia muito bem. Mas enfim. Então, precisa duas coisas, sonhar e planejar. Primeira coisa, então, é isso, é sonhar e junto tem que estar o planejar. Tem que colocar isso como na prática, trabalhar em cima. Ou seja, o planejar é criar isso de forma teórica e atuar em cima e acompanhar e definir, então, esse movimento de estar consciente e responsável. Bom, uma coisa que ajuda fantasticamente no sonhar e planejar é colocar no papel, escrever. Uma experiência feita com 700 alunos, estudantes, em Toronto, no Canadá, mostrou que nesses 700 estudantes, todos eles que ao fazerem um planejamento, colocando os detalhes passo a passo no papel, depois de 2 anos foram verificar e todos eles tinham atingido as suas metas, comparado com outros que não fizeram da mesma forma. Bom, então isso já está, na verdade, comprovado em outras experiências também. O Brian Tracy também comenta isso de modo bastante comum nos seus livros. Bom, e planejar, então, como metáfora, é mais ou menos como você fazer uma viagem. Do ponto de vista financeiro, você pode pensar como uma viagem. Você define aonde que você quer ir, ou seja, o que você quer chegar em termos financeiros. Você analisa o quanto que custa essa caminhada, quanto tempo você leva para você juntar esse dinheiro para a sua viagem. Você faz os preparativos de ter um passaporte, se for uma viagem internacional, de organizar o seu tempo em termos de períodos de férias, se você trabalha, se você vai fazer isso aqui no Brasil. Então você se organiza isso. Para as finanças é a mesma coisa. Planejamento detalhado. Não é um planejamento teórico na cabeça, não, é detalhado no papel e que tenha todas as partes. Com isso você se envolve com o processo. Ok? Então vamos para o terceiro sinal de que você está nessa rota de domínio do seu dinheiro, que é o ganhar dinheiro. Tá? Dinheiro é a sua mercadoria, a mercadoria que você recebe pelo trabalho que você faz. Então, esse dinheiro ele pode ser dividido em 3 conceitos. Né? A renda principal, o dinheiro principal, que é da sua atividade de trabalho, mas que é principal, que serve, o nome já diz tudo, para pagar os seus gastos necessários. Um outro tipo de renda é aquela renda extra, aquela que você faz por alguma atividade que você descobriu, que você sabe fazer e que gera um ganho. Que essa não é para você gastar, essa é para você guardar para suas reservas e em seguida a gente fala investimento, fica mais claro. E tem o terceiro tipo de renda que é a renda passiva, que é a renda aquela quando você já investe, você já recebe dividendos, você recebe aluguéis, então isso é outro tipo de renda. Nesse caso, se você está no processo de construção, você reinveste esse valor. Se você já acumulou o que você precisa, você então usa esse dinheiro para viver a independência financeira. Bom, formas de fazer renda extra. Existem hoje inúmeras formas, coisas que a criatividade vem trazendo com a tecnologia da internet. Você pode ter a tradicional franquia, ter uma franquia, você pode ter produtos digitais, tem plataformas que ajudam você, como Hotmart, Eduz e outras que você pode facilita você criar e ter esses produtos rendendo para você, renda extra. Cuidar de animais, para quem gosta de animais, dar aulas de alguma coisa que você domine, ajudando pessoas e recebendo por isso. Bom, e outra coisa é basicamente, junto com isso, é você comprar isso como um desafio, ou seja, ganhar dinheiro. Você faz dessa forma, mas assim, não adianta também você só ter essas intenções ou sabe ter essas informações que eu estou dando aqui ou outras que você consegue. Você tem que fazer um plano, escolher o que você quer e fazer então alguma coisa nessa direção. Número 4, tá? É saber gastar. Bom, a chave da riqueza. Saber gastar é a chave da riqueza, porque se você domina isso, você vai ter, quanto mais você domina, quanto melhor você faz isso, mais você tem de disponibilidade para você plantar, para você criar os seus ativos. Então, a chave da riqueza. O que ajuda muito para isso? O orçamento.
Tá? Você tendo um orçamento, você tem lá então um retrato de como é que anda o dinheiro, o que você tem de receita, quanto que você prevê de gasto, quanto que você realizou, por que você realizou a mais. Você pode separar também o que são gastos fixos, o que são gastos variáveis. Os gastos fixos são aqueles que você tem dificuldade de diminuir ou de eliminar. Então, quanto menos forem esses gastos, melhor para você administrar. Tá? Porque você vai ter dificuldade numa hora de aperto, eventualmente. E os gastos variáveis não, é simplesmente tirá-los, né, se você tem. Tá? Essa é a parte mais fácil. Então, esses são os conceitos para saber como trabalhar essa questão do saber gastar. Né? Bom, resumindo, você pode ter um conceito da seguinte forma, do que você ganha, 60% separe para suas necessidades. Coloque limites. 25% você trabalha para você ter para os seus investimentos. Aí vem os investimentos de longo prazo, de curto prazo, mas 25% você guarda para isso. Depois você pode deixar 10% que é para suas demandas de lazer e, enfim, do torrar, você guarda para você nesse sentido. E 5% para doações. Essa é uma distribuição que eu acho adequada e razoável, tá? Que eu gosto dela. Bom, basicamente, então, esse é o quarto elemento aí do processo, o quarto sinal. O quinto sinal é o economizar e o poupar. O economizar e poupar, basicamente, ele vai representar, então, aquilo que você consegue... O economizar é igual a poupar, se for analisar a origem da palavra. Bom, aí você vai ter, então, quanto que você tem de limite para a sua alimentação, para o transporte, para todos os seus gastos, defina limites e dentro disso você vê o quanto que você pode, quanto você tem de excesso, de coisas que são desnecessárias e quanto que você pode criar aí, então, uma economia, gastar menos. Tá? Quanto mais você trabalhar essa economia, mais você tem disponibilidade para investir. E o sexto é investir. Você investe, então, quando você fez toda essa lição e você vai criar, então, seu patrimônio financeiro para a independência financeira. E basicamente aí você vai então poder ter o conforto de uma vida tranquila, você vai pagar os seus sonhos, os seus projetos, investir para isso. Por que investir? Tá? E você aplica o seu dinheiro então para render juros, outro ponto importante. E os juros aumentam e à medida que aumenta você fica mais rico. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha sido inspirador para você e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!